Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, versículo 8. Gênesis 9, 8, leremos do verso 8 ao verso 18. Deus também disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele terá por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará das nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecido entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai, nós queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Pai amado, eu te oro para que o Senhor venha a ser eficaz no penetrar, meu Pai, no nosso mais íntimo, Pai amado. Pai amado, que apesar de mim, que apesar de todos os defeitos que eu tenho, apesar de tudo que pode atrapalhar a transmissão dessa mensagem, o Teu Espírito possa fluir livremente, para que a Tua igreja possa ser edificada na pregação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Irmãos, esse texto aqui é um texto que que nós todos como igreja precisamos entender muito bem ele. Essa é a primeira aliança definida na Bíblia. E por que nós precisamos entender muito bem isso? Só para vocês terem uma ideia, quando você vai ler a sua Bíblia, a Bíblia ela é dividida em duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. A gente lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas poderíamos chamar também de o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Tudo isso tem a ver com aliança. Então estudar essa aliança vai nos mostrar características de Deus para as próximas alianças. As próximas alianças que virão até chegar à aliança perfeita, que é a aliança de Jesus, vai seguindo um certo padrão. Nós lemos o capítulo 9, mas Deus já tinha anunciado essa aliança antes, no capítulo 6. Peço que você retorne só um pouquinho aí. No capítulo 6, aqui, versículo 18. 6:18, Deus fala: mas com você estabelecerei no futuro a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, de todos os seres vivos você fará entrar na arca, de 2 de cada espécie. Pode voltar para o capítulo 9. No capítulo 6, Deus anuncia que Ele vai fazer uma aliança. Só que vocês vão observar que essa aliança só será cumprida depois, a gente já passou por isso, mas depois da ira de Deus. Primeiro Deus derrama a ira dele sobre a terra, e depois Ele faz a aliança. Porque a gente já pode começar a pensar um pouco sobre isso, porque Deus estava fazendo aliança com o seu povo. A primeira ira que Ele derramou, Ele estava limpando a terra. Então Ele não podia fazer uma aliança, Ele não quis, né? Quem sou eu para dizer que Deus não podia? Mas Ele não quis fazer uma aliança com o povo que Ele ia destruir. Então primeiro Ele destruiu o povo, e agora nos remanescentes Ele vai e conclui a aliança. Então a aliança é uma marca de Deus com o seu povo. A aliança é uma marca de Deus com o seu povo. No versículo
No versículo 9 ele fala: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, animais domésticos e os animais selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Imagine você, toda vez que viesse uma chuva, toda vez que acontecesse uma chuva, como ficaria a mente daquele povo que saiu da arca? Como ficaria a cabeça de Sem, Cã e Jafé, suas esposas, seus filhos e seus netos, quando eles vissem o céu armando para chover? Assim, nós percebemos que até o dilúvio não tinha havido chuva ainda. As plantas cresciam pelo orvalho que subia da terra. E aí, da primeira vez que tem chuva, todo mundo é destruído. Da primeira vez que tem chuva, toda a humanidade é destruída. Aí pense comigo, quantas vezes, não aconteceu, né? Mas vamos imaginar, quantas vezes o temor ia cair naqueles corações quando aquela nuvem aparecesse de novo, quando um pinguinho de chuva acontecesse de novo. Ninguém teria um pingo de paz quando tivesse chuva. Quando fosse chover, as pessoas não iam atrelar a chuva à bênção. E vocês, mais do que eu, que trabalham aqui perto de agricultores, perto de pessoas que têm campo, sabem que a chuva é uma bênção. Só que aquele povo, ele ia ver a chuva como uma maldição. Deus sabendo disso, ele vai agora fazer uma aliança. E essa aliança, ela é uma aliança visível. Ele vai transformar o terror e tremor em esperança. O terror e tremor em paz. Quando você olha para a chuva, entendendo que era uma bênção, você não estava lá na arca, vendo seus primos morrerem, vendo seus tios morrerem, vendo o seu sogro morrer, a sua sogra morrer. Então você olha a chuva como uma bênção, mas naquela época, quando Deus falou com Noé e sua família, eles viam a chuva como a ira de Deus. Então essa aliança, inicialmente, é para que eu e você, observe que essa aliança é para os filhos de Noé, essa aliança é para Noé e a descendência dele. Não sei se você sabe, mas você é descendência de Noé. Não sei se já te avisaram isso, mas estou te avisando agora. Você é descendência de Noé, então essa promessa é para você. Então quando a chuva começa a armar ali, aquela aliança é para que eu e você saiba que Deus não vai derramar a ira dele de novo sobre nós, pelo menos com dilúvio. Pelo menos com dilúvio. E aí, eu quero que vocês, ainda na percepção do que é a chuva, vejam que na mão de Deus as coisas podem ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Nas mãos de Deus as coisas podem ser uma bênção ou uma maldição. Elas por si só não são nada. Mas quando Deus quis usar a chuva para ser a maldição sobre os homens, a ira de Deus, a chuva foi uma maldição. Mas quando Deus quer usar a chuva para ser uma bênção, para que as árvores cresçam, para que o campo fique bonito, é uma bênção. Então a chuva, ela não necessariamente tem um poder em si mesmo, mas Deus é que vai usá-la. E a gente pode expandir isso para qualquer área da minha e da sua vida. Nada é bom em si mesmo, nada é ruim em si mesmo. Tudo precisa cumprir o propósito na qual ele foi criado. E Deus, quando envia a chuva, ele primeiro envia como terror, pavor e medo. Mas Deus, através do teu amor e da sua aliança, vai transformar a chuva agora em bênção, em paz, em uma marca de que ele nos ama. Então essa aliança, quem é casado deve andar com uma aliança no dedo anelar da mão esquerda. E essa aliança aqui, ela não me lembra que eu sou casado. Essa aliança não me lembra que eu sou casado. Essa aliança evidencia que eu sou casado. No texto, Deus começa a dizer que ele vai se lembrar da aliança que fez conosco quando ver a aliança. Se eu, que sou homem pecador, e não presto nem a meus próprios olhos, não sou lembrado com a aliança, como tão interpretar esse texto que diz que Deus vai se lembrar? Porque o que ele está dizendo é que, olhe, quando vocês ficarem muito ruins de novo, que vocês vão ficar, quando a violência aumentar novamente,
Quando a impiedade crescer, vai dar vontade de novo de Deus destruir a humanidade. Só que ele vai retornar para o dia em que Noé sacrificou os animais saindo da arca, e ele vai lembrar: dei a minha palavra, e já que eu dei a minha palavra, eu não posso ir contra ela. Então a aliança é para que barre a ira de Deus. Observe que a Bíblia vai chamar de arco celeste. Só para a gente continuar a pregação, eu quero dizer a vocês que não é bom para nós chamarmos esse arco de arco-íris, mas de arco celeste. Para nós cristãos, não é bom chamar esse arco de arco-íris, mas sim de arco celeste. Se você procurar essa palavra, no nosso caso, que chamamos arco-íris, em outros idiomas, a tradução não é arco-íris. Exemplo, em inglês, o nome do arco-íris é rainbow, que quer dizer chuva e arco, ou a chuva que aparece, ou o arco que aparece na chuva, de maneira literal. Mas nós chamamos de arco-íris. Por quê? Porque existe uma deusa grega, na mitologia grega, chamada Íris, que Íris descia do céu ao mundo dos mortos para buscar água, para oferecer aos deuses pagãos gregos para fazerem oferendas. Então, para nós, não é muito saudável ficar falando a palavra arco-íris, porque, de certo modo, a gente vai estar anunciando o nome de uma divindade grega. Jefferson, isso quer dizer muita coisa? Não, só estou te explicando para que você saiba que agora você tem o direito ou o dever de entender que a palavra íris não é um termo cristão. Então Deus, ele não colocou o arco-íris no céu, ele colocou o arco celeste. A palavra íris é um paganismo que, quando traduziu o termo, a gente associou na nossa cultura. Estou trazendo para que a gente, passando por isso, não fique despercebido. Ah, Galdino, eu vejo a criança falar arco-íris, eu devo bater na boca dela? Não, né, gente? Ela precisa aprender que ali não é arco-íris. Quando a gente chama o arco celeste de Deus de arco-íris, a gente está atribuindo a uma divindade uma coisa que é de Yahvé. E se é de Yahvé, seria melhor que chamássemos de arco celeste. Continuando, no versículo 14, ele vai dizer: quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmado entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. As águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. Se você é uma pessoa que está lá na internet, que você está vendo vídeo de gente falando sobre a Bíblia, sempre vai ter uma discussão se o dilúvio foi na terra toda, ou se o dilúvio foi local, ou seja, só ali onde Noé estava. Lendo esse texto, a gente começa a perceber que o dilúvio foi total, foi em toda a terra, porque eu e você sabemos que em outros lugares há inundação. Tivemos um histórico recente no sul do país, onde teve inundação com água por causa da chuva. Só que alguém pode falar: mas Deus não prometeu que não ia inundar? Ele falou que não traria mais o dilúvio, ou seja, não destruiria toda a carne com isso. E é interessante a gente perceber isso, que essa promessa de Deus é de um dilúvio total, porque por mais que Deus tenha falado que não destruirá com chuva, ele não disse que não destruirá. O tema destruição continuará na Bíblia. O tema ira continuará na Bíblia. O tema castigo continuará na Bíblia. A gente tem uma certeza que uma aliança foi feita, e essa aliança nos protege do dilúvio. Essa aliança nos protege de que a nossa vida na humanidade será extirpada, nos protege desse medo. E Deus muito claramente sabia que esse temor, ao sair da arca, estaria sobre o nosso coração. Estou passando um pouco rápido, porque novamente eu vou voltar fazendo a aplicação no tempo da igreja. No versículo 16, ele vai continuar: o arco estará nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Observe que novamente Deus enfatiza a aliança. É interessante que quando alguém está escrevendo algo, se ele repete, é porque ele quer que você preste atenção naquilo. Na Bíblia, muitas vezes, tem coisas que estão repetidas, e ali é porque o autor está dizendo: preste atenção nisso.
O termo aliança, eu estou sendo, não sei se vocês estão observando, mas eu tenho falado bem lento para que vocês desçam ao coração. O termo aliança diz muito em respeito a mim e a você. O termo aliança tem a ver com a minha e com a sua vida. Então, quando Deus fala que Ele lembrará da aliança que Ele fez, Ele está tentando colocar na mente de Noé: Noé, eu sei que você vai ter medo, Noé. Noé, eu sei que vai ser difícil para você ver a chuva como uma bênção. Vai ser difícil para os seus filhos verem a chuva como uma bênção. Vai ser difícil para Sem, Cã e Jafé ver a chuva como uma bênção. Lembrem-se que Noé viveu até ver Abraão. Noé viveu até ver Abraão. Então ele viu muita chuva. E Deus novamente diz: eu me lembrarei da minha aliança. E agora, para mim, é um termo excelente. No versículo 17 ele fala assim, ó: e Deus disse: este é o sinal da aliança. Irmãos, imagine a pessoa está tendo um relacionamento com Deus, e Deus, em relacionamento com ele, pinta um arco no céu. Imagine essa cena. Até então, Noé não tinha visto o arco celeste. Até então, Noé não tinha visto a aliança. E aí, naquele momento, Deus pinta o arco celeste. É que esse texto está tentando nos dizer: este é o sinal. Deus está apontando: olha, agora, Noé, toda vez que você vê esta aliança, toda vez que você vê este arco no céu, toda vez que você vê essas várias cores, saiba, eu estou velando para cumprir a minha palavra. Não sei se vocês já perceberam que quanto mais parece que vai chover, ou quanto a chuva é mais forte, mais o arco celeste brilha. Vocês viram, né? Vocês viram. Mais o arco celeste brilha. Quando eu e você nos posicionamos entendendo que aquilo é uma promessa, nós devíamos parar de fazer qualquer coisa, olhar para o arco e falar: obrigado. Obrigado porque o Senhor está protegendo a nossa vida. Às vezes a gente não faz isso. Às vezes você vê o arco na sua frente e você passa como se fosse algo normal, mas ali é uma marca visível da promessa de Deus que nos protegerá da maldição. Eu sei que a gente vai perceber outras alianças na Bíblia, mas essa aliança é uma aliança que grita aos nossos olhos várias e várias vezes. Quando eu cheguei aqui no ano retrasado, a gente estava vindo de uma seca. Não sei se foi no início do ano ou se foi no final do ano retrasado, estava vindo de uma seca, e eu conversava muito com o pastor César, que ele estava pedindo oração para que chovesse, porque quando não chove, o pasto começa a ficar com menos alimento, né? E aí, quando chove, a gente pode se alegrar com a chuva caindo, porque ali é a bênção. Mas uma alegria maior é quando o arco aparece no céu e você fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente coloque no nosso coração hoje, você, não importa a idade que tenha, eu sei que talvez você nunca parou para pensar nisso, mas toda vez agora que você vê o arco no céu, o arco de Deus no céu, o arco celeste no céu, pare, olhe para o arco e agradeça. Agradeça porque Ele está velando para cumprir a sua palavra. Mas aí, como eu falei, o tema dessa palavra é aliança. E eu comecei dizendo que a gente vive na nova aliança. Jesus, quando está na ceia, ele parte o pão e distribui o cálice e fala: este é o pão e este é o sangue da nova aliança. Irmãos, se já é bom a aliança do arco, vamos falar de uma aliança melhor. Quando Noé sai da arca para a nova terra, o que precisa estar na minha e na sua mente é isso aqui, ó. Eu não queria trazer esse detalhe, mas eu vou trazer, a gente trabalha nos próximos capítulos. Quando Noé desce da arca, o que é que ele vê na terra? Um monte de gente morta. O que Noé vê é o corpo de todo mundo jogado. Não sabemos se ele viu muitos ou alguns ou poucos, mas a gente sabe que ao passar ele percebeu que os corpos estavam jogados. E o que vinha na mente de Noé várias e várias vezes é: não podemos deixar Deus irado.
Noé e os seus filhos, ao ver os corpos no chão, eles percebiam que aquilo era fruto da ira de Deus. Então a aliança é para aquele povo pensar assim: ó, rapaz, graças a Deus que ele prometeu que não vai fazer isso de novo. Só que essa ira que estava lá está prometida novamente. Só que aquela morte ali, pelo que entendemos, é a morte física. Só que a próxima ira Deus está para derramar sobre a terra é a morte espiritual. Só que diferente da aliança que Deus fez com Noé, na qual ele primeiro derramou a ira e depois fez a aliança conosco, graças a Deus, ele primeiro fez a aliança para depois derramar a ira. Quando eu e você entendemos que estamos debaixo dessa aliança, eu e você precisamos viver conforme esta aliança. A esperança da nossa alma é saber que apesar de mim, Deus vai me salvar. Um dia olhe no espelho, um dia se olhe no espelho e se pergunte, olhando nos seus olhos. Você acabou de tomar banho, foi lá colocar sua maquiagem, se você foi mulher, se você foi homem, vai se barbear, não sei, você vai estar lá na frente do espelho, vai orar e vai perguntar assim, ó, eu mereço ir para o céu? Se o espelho não te responder, eu vou te ajudar. Não merece. E aí, que certeza temos de que vamos para o céu? Esta maravilhosa aliança. O fato de que Deus prometeu por si mesmo nos salvar. Eu gosto muito de um texto que poucas pessoas conhecem, que está lá em João capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é maravilhoso porque toda a obra redentora é de Deus. Deus que amou, o Filho que morreu, é o Espírito Santo que me convenceu e que te convenceu que a gente estava errado. Então é toda a obra de Deus. A única coisa que você precisa fazer é: tudo bem, eu aceito. É a única coisa que você precisa fazer. Agora, imagine que peso é isso, a ira de Deus. Vou voltar para vocês entenderem o impacto. Noé passa, vê os corpos no chão, os filhos de Noé passam, vê os corpos no chão e fala: não é bom estar debaixo da potente mão de Deus. Horrenda coisa é estar debaixo da potente mão de Deus, quando Deus quer castigar. Agora imagine você, se aquele castigo que é físico já é ruim, imagine o castigo espiritual. E como é que você é livrado do castigo espiritual? Simplesmente crendo. Que aliança maravilhosa. Irmãos, aí você vai perguntar assim: e cadê o arco? Onde Deus colocou o arco desta aliança? Melhor ainda, enquanto Noé precisava olhar para cima, esperar uma chuva para ver o arco, você, se creu, tem o arco dentro de você, como selo da sua salvação. E outra, o arco de Deus de Noé era algo que era dele. O arco de Deus era algo que era dele. Eu e você temos ele como aliança. Eu e você temos ele como a certeza da nossa salvação. E assim como Noé, ele falou assim, ó: eu vou me lembrar da aliança a primeira vez, eu vou me lembrar da aliança a segunda vez, eu vou me lembrar da aliança a terceira vez, e na quarta ele fala: esta é a aliança. Eu e você, acredite, se olharmos no espelho, se a gente vê os nossos pecados, a gente vai perceber que nós precisamos ser lembrados dessa aliança dia após dia. Porque observe, talvez você olhe para si mesmo e pode dizer: ah, Galdino, mas eu não mato. Ah, Galdino, mas eu não roubo. Ah, Galdino, mas eu sou fiel. Se fosse só por isso, um monte de pessoa ia para o céu. Estávamos hoje na EBD, estamos estudando sobre o fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. E a gente começou a explicar o gomo do Espírito, os gomos do Espírito. E era interessantíssimo que a pergunta era feita e a resposta era a mesma. Você se vê com esse dom? Aí todo mundo: esse eu não vejo. Aí pergunta: quando você estudou sobre o fruto do Espírito, você se viu em quais dons? Dos 9 eu me vi em 2. Agora, se os 9 gomos do Espírito
que representa a atuação do Espírito em nós, não é evidente, como a gente pode ter, no mínimo, uma noção de salvação? Porque a Bíblia fala até domínio próprio, a gente explode com qualquer coisa. A Bíblia fala seja manso, a gente é irritado. A Bíblia fala para a gente ter paz, a gente é atribulado. A Bíblia fala que para a gente ter alegria, a gente perde a paz com qualquer coisa, a gente se chateia com qualquer coisa. A Bíblia fala para a gente ser longânimo, a gente já está por aqui com tal pessoa. E eu posso continuar. E aí o que é que acontece? Tudo isso só diz uma coisa: sim, eu sei, é verdade. Se fosse por você, nem na arca você entrava. Eu tenho feito essa provocação e quero fazer novamente. Imagine Jesus chega para você hoje e diz: vende tudo que você tem e me segue. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que é que a gente vai falar? Que pobre? Tem que ver porque ele está pobre, né, Jesus? Ele está pobre porque não trabalha. Ele está pobre porque a mãe não trabalhou e não educou. Não, assim, agora eu trabalho a minha vida toda para ter dinheiro, para o senhor vir aqui dizer que para eu ser salvo eu tenho que pegar o meu dinheiro que eu ralei, que eu suei, que eu trabalhei, vou ter que dar para o pobre? Não sei se isso tocou alguém. Então, nós somos essas pessoas. Imagine se Deus agisse em nós como nós agíssemos com o próximo. E de novo, várias vezes eu quero te chocar dizendo: por favor, não pense porque você está sentado aqui que vai tomar ceia, que a sua salvação é por causa disso. Não pense que eu vou para o culto, então estou tudo bem com Deus. Irmãos, não é sobre isso. É sobre a certeza que temos que estamos na fé. Quando você entende fé na Bíblia, não pense que é a fé de crer. Eu creio que Jesus morreu na cruz, então tá bom. Não é essa fé. Porque essa fé aí, os demônios também têm. Então, todo demônio não crê apenas, mas sabe que Deus existe. Então, qual é a fé que é esperada? Uma fé viva, uma fé real, uma fé em obediência. Só para vocês entenderem o peso disso, as pessoas chegavam para Tiago, o escritor do livro no Novo Testamento, e falava assim: Tiago, eu creio em Jesus Cristo, então você é salvo. A salvação é assim mesmo. Aí Tiago fala assim: essa salvação aí, essa fé que não dá fruto nenhum, deixa eu te dizer, essa sua fé é morta. O que eu quero dizer para vocês é que nós sim estamos em situação desesperadora. O problema da igreja é achar que está tudo bem. O meu problema e o seu problema é achar que a minha vida está tudo bem, é achar que não precisa melhorar mais nada, eu estou tranquilo, e eu não quero colocar um peso sobre você. Eu só quero que você perceba que quando Deus repete que vai lembrar da aliança, é porque Ele sabe que você precisa lembrar da ira. Se você esquece da ira, você não tem por que lembrar da aliança. Então, eu lido com jovens que ele quer fazer o que quer da vida. Tudo bem, você faz o que você quiser da vida. A minha vida é minha, a sua vida é sua, você faz o que quiser. Você só não pode dizer que estou tudo bem com Deus, porque não está. Porque a fé precisa ser obediência. Galdino, você está falando isso porque eu não vim para a igreja? Pelo amor de Deus, eu estou falando, não tem nada a ver com igreja. Você está falando isso porque eu não estou vindo para a EBD? Pelo amor de Deus, não estou falando de EBD, eu estou falando de uma fé obediente. Seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o Espírito Santo, se você tem orado, se você tem lido a Bíblia. Aí pergunta: você leu a Bíblia? Rapaz, já tem uma semana que eu não sei o que é abrir a Bíblia. Assim, ama Jesus Cristo? Ama. Mas se relaciona com Ele? Não. Que amor é esse? Como é que está a sua vida de oração? É assim, né? Normalmente eu oro o Pai Nosso antes de dormir. É esse o relacionamento de alguém que está temendo a ira de Deus? O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que essa era a diferença dos líderes religiosos na época de Jesus e os pobres e os não líderes, vamos chamar assim. Os líderes achavam que estava tudo bem com a sua fé. Os líderes olhavam para a sua fé e diziam assim: não, nós jejuamos, nós entregamos o dízimo do endro, do hortelã, nós nos vestimos conforme a lei, nós limpamos o prato antes de comer.
Tudo isso aí eles achavam excelente. E Jesus falava assim, ó: ai de vocês hipócritas. Por quê? Porque o que Deus quer? Um coração em temor. O que é que Deus quer? Um jejum aceitável. O que é que Deus quer? Relacionamento. Você vai ler o livro de Isaías e o livro de Jeremias. É gritante que o povo de Israel várias e várias vezes montam altar para Baal, altar para Astarote. Por quê? Porque eles colocavam sobre si, não, nós somos filhos de Yahvé. Não sei se vocês já ouviram falar sobre um Deus da Bíblia, falso Deus, evidentemente, chamado Moloque. O Deus Moloque, ele recebia crianças em troca e ele prometia prosperidade. Então, qual era a ideia do Deus Moloque? Você pegava o seu bebê recém-nascido, queimava e ele te dava prosperidade. O que você tem trocado na sua vida por coisas desta terra que desagrada a Deus? Porque quando você olha para Moloque, você fala: eu nunca faria isso. Mas será que você não está fazendo coisas semelhantes para ter coisas nesta terra? Será que essa terra está te agradando os olhos de tal maneira que você está fazendo coisas que você sabe que é errado, mas você quer? Você sabe que essa sua ação não está fazendo bem ao seu relacionamento com Deus, mas você quer. Eu sei que Deus te desagrada, Galdino, mas ninguém é de ferro. Talvez vocês não, mas eu várias vezes. Talvez vocês nunca fizeram isso. Deus abençoe. Mas eu, quantas e quantas vezes eu tenho que olhar para mim e falar: Galdino, seu foco está no lugar errado. Várias vezes eu estou no joelho e falo: você está sofrendo porque você está querendo coisa dessa terra. Uma coisa que eu espero morrer falando é que essas coisas aqui vão passar. Você pode ter o que você quiser aqui. Falo e repito: você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter uma família bem estruturada, você pode ter os seus sonhos cumpridos, mas isso tudo vai ficar aqui. Porque o que importa mesmo são os tesouros guardados no céu. E você pode ouvir essa palavra, como eu sei que muitos de vocês estão ouvindo, e falar assim: ó, é a minha vida. Eu espero muito que dê tempo de você se perguntar assim: rapaz, eu estou mais atento à ira de Deus? Será que eu estou atento à aliança de Deus? Ou estou atento à minha vidinha? Porque a gente vai chegar, eu não quero adiantar o assunto, mas a gente vai chegar na Torre de Babel, que é exatamente isso. Você pode estar atento à ira de Deus, ou você pode estar atento à sua vida. E aí, porque você está atento à sua vida, você tem que fazer muitas coisas aqui. Você tem que plantar, você tem que colher. Mas um dia Deus vai chegar e vai falar assim: espero que não, mas ele vai falar assim: louco, essa noite pedirão a sua alma. O que é que você tem preparado? Eu quero que vocês percebam que nós estamos em situação estarrecedora perante a Deus. Eu quero que você perceba que toda vez que você mente, você se torna filho do diabo. Toda vez que você murmura, você está dizendo que Deus está errado. Toda vez que você diz no seu coração que não vai falar com o seu irmão, você está assassinando aquela pessoa no seu coração. Toda vez que você abre aquele videozinho, você está adulterando. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso, pelo amor de Deus, não é para te culpar. Pelo amor de Deus, não é para te culpar. É para que você esteja consciente de quão mal nós somos. Porque só consciente do mal que você é, só consciente do mal que eu sou, eu vou querer esperar na aliança do Cristo. Porque Deus não vem para quem está bem. Deus não vem para quem está são, não. Então, se você olha para a sua vida e fala assim: não, minha vida está tranquila, tudo bem, Jesus não vem para você. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Jesus não vem para quem é santo.
Jesus veio para quem é pecador. Agora, se você se acha santo, tudo bem. Saiba, diz os textos nos evangelhos, não é sobre você. Aí a gente gosta de se relacionar mais com quem? Com quem parece cheirosinho, com quem fala bonitinho, com quem tem eloquência. E quem é que Deus quer se relacionar? Com o pecador, com o político, com a prostituta, com o ladrão. E esse é o grito do evangelho. Isso é o escândalo do evangelho. A gente acabou de cantar um louvor aqui que fala assim, ó, o plano perfeito para me salvar é o mistério da graça. Se você entende que você é ruim, e eu não estou falando isso com ódio no coração, acredite, eu estou falando isso com amor. Você precisa perceber que você é ruim para que você queira a salvação em Jesus Cristo. Porque senão você pode pensar, eu vou levar minha vida do jeito que está e está bom. Acredite, vários relatos no texto bíblico, as pessoas levaram a vida do jeito que está e estava bom, mas no final não estava bom. O que eu quero que vocês percebam quando falamos de aliança e essa repetição de Deus, eu lembrarei da aliança, eu lembrarei da aliança, eu lembrarei da aliança, e esta é a minha aliança. O que Deus está dizendo é, vocês estarão dia após dia lidando com o fruto da minha ira. Então quando Noé passava, não sei se aconteceu isso, é imaginar demais, mas imagine a esposa de Sem, porque entrou Noé, a sua esposa, Sem, Cã e Jafé e suas esposas. É imaginar demais, mas imagine a esposa de Sem passando e ver o corpo do pai ali. Imagine a esposa de Jafé passando e ver o corpo da mãe ali, porque a mãe e o pai delas não entraram. Elas estão lembrando, a gente está imaginando aqui, possa ser que elas nunca nem viram nenhum corpo, a gente está imaginando aqui. Mas ela já está lidando com a ira de Deus diariamente, e sabe o que vai acontecer toda vez que vier a chuva? Ela vai ficar estarrecida. Mas depois da chuva vem a aliança e é o sinal da esperança. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não quero de maneira nenhuma te acusar. Não pense que quando eu te chamo para fazer uma ponderação sobre a sua vida, é para que você se sinta mal, é para que você se deprecie, é para que você tenha pensamentos suicidas. Não é isso. O meu convite para você ver o quão você é ruim, primeiro, nesta pregação, tem outros motivos, mas nesta pregação, é para que você dê valor à aliança. Porque se você presta, Jesus morreu em vão. Você pode ir para o céu e Jesus ter morrido. Se os seus pecados são tão pouquinhos, o preço que Jesus pagou foi caro demais. Talvez você só pecou 2 vezes na sua vida. Agora imagine Jesus morrer, sofreu o que sofreu, para pagar 2 pecadinhos na sua vida. Eu acho que pelo preço que foi pago, o tamanho do pecado foi grande. Pelo preço que foi pago, o tamanho foi grande. E o convite que eu quero te fazer é que olhe para todos esses pecados seus que existem. Olhe para toda essa vida que você sabe que não agrada a Deus. Pegue ele, coloque no pé da sua cama, ajoelhe e fala: Jesus, obrigado porque o Senhor morreu por mim. E esses pecados que tentam fazer separação de mim ao Senhor foram pagos naquela cruz. Então me perdoa. Quando você fizer isso, você precisa fazer em arrependimento. E eu quero te dizer que o seu choro não é arrependimento. O seu sofrimento não é arrependimento. Quando você diz eu não vou fazer mais, não é arrependimento. Arrependimento é quando você não faz mais. Arrependimento é quando você está indo para uma direção e você diz, não posso ir mais por essa, vou por essa. Isso é arrependimento. Então, Galdino, eu chorei, por isso Deus me perdoou. Perdoe-me te dizer, mas não é assim que funciona. Galdino, eu senti a presença de Deus, por isso Deus me perdoou. Perdoe-me te dizer, não é assim que funciona. Deus te perdoou na cruz. O seu perdão já está lá na cruz. O perdão é eficaz no seu coração no arrependimento. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. É quando você olha para a sua vida e fala, pô, eu não quero mais fazer isso, porque eu estou debaixo de uma aliança. É porque eu estou debaixo de um pacto.
É porque eu estou debaixo de um testamento. E como bônus, e para que a gente finalize a nossa pregação, quando eu e você perceber que essa aliança é necessária, eu foquei muito nessa pregação, na necessidade da aliança, o fato de Deus ter repetido 3 vezes e depois mostrado a aliança. Volta para nós. Quando você perceber que essa aliança é verdadeira, e você precisa perceber que a ira de Deus vai cair sobre quem não está debaixo dessa aliança, você primeiro corre para debaixo dessa aliança. Então, o sangue de Jesus nos cobre de todo o pecado. Então, quando Deus olhava para a terra e queria destruir com chuva, ele via o arco. Mas quando ele olha para mim e para você e quer pesar a mão, ele quer dizer assim: ah, você fez isso, eu vou fazer com você também. Ele vê o sangue, ele vê a morte de Jesus, ele vê a cruz, e você precisa estar debaixo dessa cruz. É como se, um exemplo muito esdrúxulo, só para vocês entenderem, é muito esdrúxulo, só para vocês entenderem, é como se a cruz fosse um escudo sobre nós, e do céu está vindo vários tiros. A parte do seu corpo que não tiver embaixo da cruz vai sofrer. Imagine que você está no meio de uma guerra e tem um escudo te protegendo, e você fala assim: ah, eu quero brincar lá fora. Fora do escudo, a promessa, a garantia não é certa, mas embaixo da cruz a garantia é certa. É por isso que Jesus fala: cada um pegue a sua cruz e siga-me. Irmãos, eu tenho falado e quero repetir, já estamos encerrando, que talvez a sua semana vai ser uma bênção, talvez a sua semana não vai ter luta, talvez a sua semana não vai ter dificuldade. Se isso acontecer, glória a Deus. Mas a pregação de domingo não é para te prometer essas coisas. A pregação de domingo é para te dar munição, para não importa a guerra, você não sair debaixo da cruz. Não importa a situação, continue carregando a sua cruz. Aquela pessoa no trabalho te xingou, carregue a sua cruz. Você descobriu que no seu trabalho estão falseando com você, carregue a sua cruz. Você percebeu que a sua tia, a sua prima te xingou quando você estava fora, carregue a sua cruz. E acredite, a sua bênção não virá desta terra, a sua bênção virá do céu. A sua bênção virá de quando Deus abrir as comportas do céu e derramar a prosperidade dele sobre você. Não sei se vocês viram um vídeo que está rodando aí no Instagram, de um cara que está explicando as frutas que davam em Canaã e as frutas que davam no Egito. Quanto as frutas de Canaã dão em árvores altas, as frutas que davam no Egito dão em árvores baixas. Ou seja, no Egito as pessoas tinham o que eles queriam de baixo, mas na terra prometida a gente tem o que quer do alto. Irmãos, por favor, mantenham seu coração, sua mente, seus olhos focados no alto. Busque a justiça do alto, faça as obras do alto, e quem é do alto o recompensará. Essa é a nossa aliança. Nós vamos ser agora o cálice e o pão da nova aliança. E se você vai ceiar aqui e não percebe que essa ceia é poderosa, não simplesmente porque Jesus morreu, mas porque você não merecia, talvez você não está entendendo direito a ceia. Você que se batizou, nessa igreja, deve ter feito o curso com Antico, com Mateus. Você se batizou, glória a Deus. Não pense que acabou aí. Não pense que, tá bom, sou batizado, vim ceiar. Se você está vindo assim, você está bebendo suco e comendo pão apenas. Você está vindo aqui comer pão e tomar suco. Não serve todos o quilo do pão a R$16. Seria melhor você comprar um pão lá. Porque esse pão e esse cálice aqui é para você lembrar: eu não merecia ser salvo. Os meus pecados me levariam para o inferno. Eu, Jefferson Galdino, fiz tantas coisas antes de Jesus Cristo que eu me arrependo, e falar aqui no púlpito nem cabe.
Depois que me arrependi em Jesus e vivi a vida de Cristo, cometi tantos erros. Cometi alguns erros que é tão escandaloso que só Carla sabe. Tem coisas que eu ainda penso sobre meus irmãos, que eu não posso abrir minha boca, porque se eu abrir, vai quebrar a comunhão. Tem coisas que eu faço ainda hoje, que eu olho para Deus e falo, meu Deus, perdoa, porque do tempo que eu tenho de evangelho, não era para eu estar fazendo mais isso. Tem coisas que eu fiz na minha infância que ninguém sabe, só Carla, que eu falo, rapaz, se Deus me perdoou disso, eu não sei mais o que Ele fez de me perdoar. E pensamentos que eu tenho, que eu olho assim, rapaz, nem Carla pode saber desse pensamento que eu estou tendo aqui, mas Deus sabe e me perdoa. Com este pensamento, eu tomo a ceia, porque apesar de mim, Jesus Cristo me perdoou. Fiquemos de pé.